Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do sábado, dia 19 de fevereiro de 2022. Terminamos a sexta semana do tempo comum e a cor litúrgica será a verde. Os santos do dia são São Flaviano e São Teotônio, tá? Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, está atrasado, tá? Tô gravando no domingo à tarde. Foi apenas um imprevisto, não aconteceu nada, tá? Então, para deixar todo mundo aqui tranquilo, mas eu tenho que correr um pouco com, uh, com a gravação. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, eu até não comentei muito, então por conta disso eu vou reforçar aqui até o final do mês a, a rezarmos, a orarmos pelas vítimas de Petrópolis e todos que pelo planeta inteiro, né, pelo mundo inteiro aconteceram desastres naturais. Ventos absurdos na Inglaterra, Madagascar, lá na África, eu não vi o que era, porque o Papa que citou, mas o meu foco no momento tem sido orar pelas vítimas e familiares perderam entes queridos ou que estão com os corpos dos entes queridos presos no IML, não está sendo liberado, né? Porque por vários motivos. Então, o pessoal está numa crise de nervos. Petrópolis está destruída como cidade, não só como cidade material, mas como cidade em sua comunidade de habitantes, né? Então, a tragédia aconteceu na terça-feira. Eu até vi os vídeos entre terça e quarta-feira. Eu não achei que a coisa fosse assim tão gravíssima, porque o número de desaparecidos chega a ser a mesma quantidade dos já encontrados mortos. Então, isso significa que em torno de 200 a quase 300 pessoas foram vitimadas. O problema é que uma pessoa que falece, ela desestrutura a família inteira, né? Inclusive a própria comunidade, vizinhos e tudo. Então morreram famílias inteiras, então novamente reforçando, como no caso de São Paulo, que foi em torno de 40 pessoas, eu acredito, na média, né? Algumas famílias inteiras também. Ali foi uma situação até mais caótica, mais traumática, tragédia mesmo, de parentes assim, vários parentes, né? Porque pense, 300 pessoas é bastante gente, né? Cento e poucas pessoas encontradas, mas 160 estão desaparecidas, que estão tudo no meio daqueles escombros. E para piorar, aquilo me lembrou um pouco Brumadinho, certo? Porque não dá para chegar com as máquinas, muitas vezes tem que chegar com calma, manualmente, fora pedras no meio da rua, né? Então, e fora o comércio destruído, pessoas que perderam o padeiro jogando pão fora, né? Outra que me doeu o coração, porque eu já trabalhei em livraria, eu conheço o trâmite do estoque. A livraria Nobel, né, de um senhor lá, foi completamente destruída, perdeu todos os livros. E eu vou dizer o seguinte, vou abrir o jogo. Aqueles livros, a grande parte não é dele, não são dele, da livraria, não é o estoque próprio. As editoras, elas têm algumas, a grande maioria das editoras tem uma política de consignação, ou seja, empresta por uns meses e por volta de dezembro até março é feito a devolução desse estoque. Então, é feito toda uma nota de devolução em que aquilo que a nota de entrada, digamos, aquela nota que a editora passou, aquilo que não está na devolução é abatido como venda. Então você pensa o prejuízo desse senhor que tem que pagar livros que ele não vendeu e virou nada. Virou nada, virou entulho, virou lixo, não tem como reaproveitar, foi muita lama.
né? Então não é uma, duas ou três editoras. Provavelmente ele trabalhava com, sei lá, um grande fornecedor e depois várias editoras. Então ele entrou como massa falida. Ele vai falir, infelizmente, né? Então é uma situação assim bem triste, muito complicada. Eu vi só esse livreiro de Petrópolis já me deu uma dor no coração, porque né, é uma vida inteira que foi embora, sabe? É bem complicado. Parece que o prejuízo foi a quase 500.000, tudo. Só dívidas com editoras e fornecedores que emprestaram o livro, né? Porque essa é a política das livrarias. Então, hoje em dia, o negócio de livro é mais assim, via internet mesmo, né? Mas é bem complicado. Estou aqui deixando meu registro porque, como eu trabalhei, eu conheço esse processo de devolução. Eu lembro que quando eu trabalhava em uma que era acadêmica, universitária, chegava assim no começo do ano, as prateleiras ficavam vazias, né? E aí chegava lá por maio, estava tudo lotado, tinha que empilhar livro até no chão, porque não tinha espaço na livraria, né? Porque era tanta gente fornecendo livros que aí não tinha espaço, aí tinha que cuidar para não pegar pó, tem que limpar a lateral para fazer devolução, tem que entregar como recebeu, né? Que nem carro novo, tem que dar umas polidinhas e tal na capa, não pode riscar, não pode ter nada ruim, porque senão eles abatem e devolvem ainda o livro. Ó, tá muito ruim, tá riscado, tá capa lacerada, a gente devolve, né? Então é isso. Rezar, continuar rezando por Petrópolis. Outra coisa também, pessoas que perderam seus entes queridos sob as mais diferentes situações, além do coronavírus. O coronavírus ainda está matando, parece que entrou uma cepa aí mais violenta, pior que a Ômicron. Agora pessoas que morrem no trânsito por feminicídio, casos de feminicídio não diminuíram, né? Várias situações, sabe? E dizer assim, você que perdeu um ente querido que é da igreja, né? Não importa se é da igreja católica ou evangélica, mas às vezes bate aquela revolta. Se não bateu, vai bater. Em algum momento da sua vida, do luto, desse período, vai acontecer da revolta e você vai chegar para Jesus e falar o quê? Eu estou aqui servindo ao Senhor, sendo voluntária da pastoral, fazendo isso, fazendo aquilo, e o Senhor levou meu filho morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, sei lá, alguém morreu, o marido morreu, ficou desamparado. Olha, gente, a única coisa que eu posso dizer nessas situações, porque às vezes é uma tragédia de trânsito, um acidente, um câncer violento, tiro, assalto. O Brasil é horrível, né? Às vezes a gente se compadece pelo que está sofrendo lá fora, mas aqui a gente está numa zona de guerra. Você tem que se precaver de tudo que é jeito, né? De gente ruim, de gente malvada, de gente que te lesa, de estelionatário a latrocida, é tudo, né? Então, o que eu posso dizer e vou rezar a respeito muitas vezes é aquilo que a Santa Teresa d'Ávila passou, que ela estava num burrico e aconteceu acho que estava chovendo, uma coisa assim, e o burrico deu um pinote e fez ela cair no chão e machucar o joelho. E ela fala para Jesus, porque ela tinha uma intimidade, né, com Jesus, fala: "Poxa, Senhor Jesus, por que o Senhor não impediu que o bicho tivesse um pinote e tô aqui eu machucada na lama, caída na estrada?" Aí Jesus respondeu para ela, né? Eu faço isso com os meus melhores amigos. Aí a Santa Teresa d'Ávila respondeu: é por isso que o senhor tem muito poucos amigos, né? Desculpa, eu sei que eu comecei com um tema ruim e terminei com uma certa ironia de Santa Teresa d'Ávila. Mas é para não cair no mesmo que aquilo que muitas vezes as pessoas não querem viver, querem negar, que é a experiência de Jó. Do Antigo Testamento mesmo.
Eu vou ser bem franca em falar, de todos os livros da Bíblia, o que mais me dá uma agonia para ler é Jó, porque é, eu, falar a verdade, eu já passei por uma situação assim, né? E eu me revoltei bastante. Então, eu tô contando testemunho, porque quando eu perdi emprego, perdi saúde, minha vida virou de cabeça para baixo. Por outro lado, tudo, virou tudo, emocional, psicológico, material, tudo, virou tudo de cabeça para baixo, familiar. É, mas hoje, vendo lá para trás, se aquilo não tivesse acontecido, que depois virou, eu entrei numa espécie de 40 anos no deserto, não foi só aridez espiritual, parecia que eu estava no deserto, quase virando um esqueleto, assim, a sensação que eu tinha mesmo. A minha vida estava uma naba, né, uma coisa horrível. Então, esse foi o momento, a experiência de Jó. Só que eu não saí como Jó. Fiquei revoltada, xinguei, gritei, surtei, esperneei, um monte de coisa, sabe? Me revoltei com Deus mesmo, abertamente, assim, falando pra Deus, né? Aí hoje em dia é envergonhadíssima, né? Senhor Jesus, desculpa, desculpa, Senhor Jesus, desculpa, né? Eu estava doente, pronto, vamos, vamos falar assim, né? Estava doente mesmo, né? Então, mas o que pode acontecer. Só que assim, tudo isso me fez voltar para a caminhada numa paróquia, nem que seja meio que nas beiradas, né? Nas beiras. Não tô ainda imersa ainda, porque não tá difícil. Mas assim, pelo menos dizimista, vai aos domingos. Quando tem novena, vai também, tem adoração, vai lá, contribui com alguma coisa, como é que é? Aqueles projetos, né, para arrecadar fundos para a igreja lá, venda de feijoada, venda disso, daquilo, aquele outro, participo, né? É o mínimo, né? Tem bazar, bazar eu nunca fui ali da onde eu tô, mas assim, o que eu posso, eu tô fazendo. Não sou muito atuante, porém, participativa assim na missa, como comunidade, sim, né? Mas às vezes eu me preocupa muito essas pessoas que são extremamente ativas na igreja, que de repente podem surgir essa grande tentação, cair na tentação, chutar o balde cheio e dizer nunca mais eu entro aqui, nunca mais volto para a igreja católica. Então, quando aconteceu tudo aquilo comigo, eu estava fora da igreja, estava fora da graça, eu estava, como é que se diz? Banida. Não é banida, como é que é? Excomunhão, né? Excomunhão automática, eu estava em excomunhão automática, então a volta foi mais difícil, mas por outro lado, eu já sei o que, que é aquilo que passou, então não vou voltar nunca mais lá, naquele caminho ruim. Mas as pessoas que têm uma caminhada, a gente precisa entender, né, meu povo? Até eu estou vendo uns vídeos de Dom Henrique, por isso que eu estou trazendo isso. Vivenciarmos uma cristandade, seja ela evangélica, seja ela católica, sem a experiência da cruz de Cristo, porque a nossa vida não pode se resumir apenas ao sofrimento da cruz, a morte de Jesus na cruz. 3 dias depois, a Páscoa. Então, nossa esperança é em Cristo ressuscitado, a Páscoa do Senhor. A nossa esperança é sempre essa. Não é que a gente vai viver a quaresma, vai acontecer a Páscoa, vamos encher a pancinha de chocolate e estamos felizes, acabou. Não, a nossa experiência da morte de Cristo na cruz, ela tem que ser vivenciada todo dia. E, ao mesmo tempo, a esperança da ressurreição dos mortos, como diz o creio. Mas para isso, muitas vezes, o Senhor Todo-Poderoso, que é Deus, que é, como dizia uma colega, o Deus é tão Deus que ele vai testar a gente de tudo que é jeito, para sabermos em que pé que está a fé. E quando a gente passa por uma tribulação grande relacionada a isso, a gente nunca volta a ter, às vezes, o mesmo ânimo, a mesma alegria, às vezes, aquela disposição que tínhamos antes, devido ao teste. Mas a gente tem que estar perseverantes. Então, gostaria de convidar todos, além de rezarmos por Petrópolis, todas as pessoas lá, essas tragédias particulares, comunitárias lá na cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, outras regiões do planeta. Além disso, as pessoas da nossa comunidade
que perdem seus entes queridos e que, porventura, podem questionar a Deus, a Jesus, sobre essa situação. E podem, e depois, assim, uma pessoa que era atuante, ela desanima porque é aquela coisa, né? Ah, mas eu fiz tanto e é isso que eu recebo. Pela experiência, para finalizar esse pitaco triste, por exemplo, eu vou colocar uma situação que para mim é genérica, para vocês também pode ser. Eu espero que a pessoa, os administradores da página não fiquem ofendidos. Mas tem eu não sei se a página do Instagram é Escolástica da Depressão. Eu sei que Escolástica da Depressão, eu sei que eu já seguia eles já fazia um tempo. Só que eles tinham uma amizade com um casal jovem, jovem mesmo, que infelizmente estava numa das casas que desmoronou e foram encontrados os corpos. E eu vi as fotos. Um casal muito jovem, muito. Parece que é um ex-seminarista, e aí era casado com uma moça. Foi encontrado o rapaz, depois o corpo da moça foi encontrado. Foi muito triste. Então, se fosse da minha comunidade ou do meu conhecimento, mesmo que eu tivesse uma amizade virtual, o que eu faria numa situação dessas? O que eu faço também com amigos e parentes que já faleceram, quando eu não sei se são batizados ou não, né? Porque fica difícil. Mas eu acredito sempre lá no que está no Apocalipse. Vai chegar uma hora em que Deus Todo-Poderoso vai chamar todas as almas, desde o que estão no confim do mar, tudo vai ser, sabe? Deus vai resgatar assim todas as almas para ele. Pelo que eu entendi, né? Tem uma passagem lá do juízo final quando todos são chamados para o juízo final. E esse todos é todos, desde os confins da terra até os confins dos mares. Então eu prefiro acreditar que todos, com batismo ou sem batismo, atuantes, não atuantes, perseverantes ou descrentes, enfim, serão todos chamados. Todos, todos. Então, nesse caso desse casal, como eu sei os nomes, né? Então, para representar toda a população de Petrópolis que faleceu aí nessa situação, consagrá-los todos ao Sagrado Coração de Jesus. Sempre, né? Que é uma devoção que eu comecei faz pouco tempo, há poucos anos. Então, é uma situação. Então, sempre consagrar essas pessoas que falecem para uma grande devoção. Imaculado Coração de Nossa Senhora, Casto Coração de São José, Sagrado Coração de Jesus, colocar na missa, lá na caixinha de oração, no seu coração, pedir, isso já no começo, antes de começar a missa, você fazer quando você... não sei também, tem gente que entra lá, mal entra, já senta no banco e fica. Tem uns que ficam tempão lá na Capela do Santíssimo. Então, rezar já colocando todas as intenções para aquela missa, para o domingo, para aquela novena, entendeu? Eu não sei como é que vocês fazem, eu faço assim, para pelo menos, olha, não é a melhor forma, né? Mas quando às vezes acontece algum impedimento que a secretária ou até mesmo o padre faz a orientação de não colocar todos os nomes que todo mundo quer, o que acontece? Vá pelas intenções do seu coração, né? Até teve um padre aí que substituiu o nosso pároco, que ele falou assim, se não puder colocar, não tem problema, mas sempre tem em seu coração todos que você quer rezar, vivos ou falecidos. Um frei bem simpático, muito bacana, sabe? Tá bom? Então, a gente, para Deus nada é impossível, o que vale, faça a sua intenção, Deus fará depois como recolher esses nomes, essas almas, né? Para dar um conforto e para que as pessoas que perderam as pessoas queridas não desanimem na vida, sabe? É muito fácil desanimar, eu sei que é muito fácil falar, eu já perdi uma pessoa, mas o que realmente me sustentou, deu revolta, lógico que deu, mas o que me sustentou foi rezar, fazer penitência, caridade, lembrar da pessoa. Às vezes deu revolta, deu ressentimento por conta da pessoa. Ah, a pessoa não me fez tal coisa ou fez uma coisa para mim. Tentações, né? Depois eu vi que são tentações. E o que a gente tem que fazer? Perdoar, 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 me perdoar, perdoar a pessoa, pedir perdão e vai embora.
pessoa já foi, né? Pô, tá? Essa questão da morte é muito complexa, sabe? Muito. Um dos livros que falam sobre a morte, infelizmente, não é católico, ele é de linhagem que eu digo assim, é uma médica, não sei se está viva, a Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o viver, não sei se é sobre a morte e o viver, mas ela faz livros sobre reflexões da morte. A editora é uma editora meio que esotérica, mas eu explico o porquê. Essa doutora Elizabeth, ela médica norte-americana, mas que lidava com situações limite, completos, assim, doentes terminais. E ela acabou aprendendo uma técnica budista de fazer o passamento da morte, tanto da parte de quem cuida, da parte que está morrendo, de uma forma filosófico-religiosa, mas no viés budista. E muitas pessoas usam, mesmo no plano psicológico, na parte psicológica, na parte médica, todo esse contributo da doutora Elizabeth como se fosse dela. Até pode ser, mas a base dela de pensamento é filosófico-religioso budista. Porque os budistas, apesar de acreditarem em reencarnação, eles levam muito a sério a meditação durante a vida sobre a finitude da vida, sobre a morte em todos os sentidos, mas principalmente a morte física. Então eles levam muito a sério essa questão da reflexão e até meditação de como se preparar para aquele momento que nós não temos controle de nada, que é a morte. Né? Então eu não estou aqui exaltando, eu renunciei a isso, eu só estou dizendo que existe e que é preciso tomar cuidado, porque às vezes a gente está comprando algumas ideias que vêm desse momento. O católico o cristão tem uma reflexão sobre a morte? Tem, que é a Via Crucis. Entende? Por quê? Porque o final não é a reencarnação, o final é a ressurreição dos mortos em Cristo. É Ele que fará a nossa ressurreição. Até Nossa Senhora não fez, como diz, ela fez a assunção. Não foi pela força dela que ela subiu aos céus. Foi Cristo que puxou ela, quer dizer, em Cristo, por ela ser mãe de Jesus e tudo, e pelo amor, esse amor intenso que eles tinham, é que ela fez a sua assunção. É o que dizem lá, né, a tradição da igreja. Então, ela foi levada inteirinha para o reino dos céus. Não foi deixado nem um fiapinho do cabelo dela, sabe? E entre outros profetas santos, como Elias, Moisés, provavelmente, né, que tiveram contato direto com Deus. Esses são casos, né? E tem um outro lá mais antigo ainda, que não lembro o nome agora, é um dos descendentes de Adão lá, que tinha uma intimidade tão grande, ele tinha assim, era tão amigo de Deus, que ele foi levado todo, não lembro o nome agora. Mas tem da linhagem de Adão. É uma referência pequena, inclusive, é um versículo, e aquilo me chamou a atenção. Então, dentro do Antigo Testamento, são esses três homens que tiveram esse privilégio do seu corpo ser levado inteiro, corpo, alma e espírito. E no caso de Nossa Senhora, foi pela força do amor de Cristo, né, que subiu, né, foi tudo, certo? Então essa é a reflexão que deveríamos ter. Eu estou falando isso porque hoje eu vi uma situação assim, pessoas que gostam de sofrer, e aí o psiquiatra, não sei o que ele acredita, não sei que linha também, porque mesmo sendo psiquiatra, ele tem que ter uma linha de psicologia. Então ele diz, não, porque dentro da nossa cultura ocidental, sofrer tem um gosto meio positivo. Queria dizer que nós cristãos somos tudo um bando de masoquista, né? Que gostamos de sofrer. Os santos não gostavam de sofrer, mas eles sabiam, pela inspiração do Espírito Santo, que se não fosse feito a partir do sofrimento, não há como atingirmos a glória e o reino dos céus depois. Ninguém gosta de sofrer, nenhum santo gostou de sofrer. Nem Cristo gostou de sofrer na cruz, mas era necessário
para estarmos unidos, para espiarmos por aqui mesmo, para a gente já chegar no andar lá para cima, né? Não andar de baixo, mas para irmos para o reino dos céus. E isso é um assunto que tem deixado assim muita gente indignado, né? Porque devido a essa teologia da prosperidade, coach da prosperidade, todo mundo acha que a gente já tem que ser feliz por aqui mesmo e tá tudo de boa, porque chega lá depois é depois. Não, depois não, né? E o padre tradicional que vai falar que devemos estar unidos em sofrimento, colocarmos o nosso tudo de ruim que pode acontecer na nossa vida na cruz de Cristo, é um escândalo, né? É perversão das ideias, né? Beleza? Então, propaganda de margarina, de perfume, de família feliz, não existe. O que temos que nos conformar e aceitarmos é: vamos sofrer? Na vida tereis tribulações, como diz a palavra. Sim, teremos tribulações, mas juntos com Cristo, que fica crucificado, poderemos atingir o terceiro dia junto com Ele mesmo, na ressurreição dos mortos. Senão não tem por que rezarmos o creio, né? Tá? Falei. Beleza, vamos lá. Vamos rezar aqui uma oração do Pai das Misericórdias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todos que sofrem, padecem, estão destruídos por dentro, tá? Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos, recebei em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Agora, se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo e, atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. E com efeito toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste, está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e o Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 11, com refrão: com certeza ao Senhor nos guardareis. Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Com certeza ao Senhor nos guardareis.
Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem: nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós. Quem nos domina? Com certeza ao Senhor nos guardareis. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis para sempre, nos livrando dessa raça. Com certeza ao Senhor nos guardareis. Evangelho de hoje. Marcos 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. E ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o Evangelho do dia 13 de fevereiro, 6º domingo do tempo comum. Lucas 6, versículos 17, do 20 ao 26, em que Cristo fala das bem-aventuranças. Muito bem, então vou para o próximo áudio. Um ótimo fim de semana a todos, um bom começo de semana, tá? Paz e bem.